Tatsavitu Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Yoyona Prachodaya. Muito bem, bem-vindos ao canal Seu Portal do Gita, com a leitura aqui do Bhagavad Gita como ele é, de sua divina graça, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, lido por mim, Satyaraja Dasanudasaha. Agora vamos ler a introdução, onde Prabhupada começa com alguns mantras. Eu vou ler o mantra e na sequência a tradução do mantra. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadat Swapadam Chikam. Quando Srila Rupa Goswami Prabhupada, que estabeleceu neste mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio sob seus pés de lótus. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Cha. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual e aos pés de todos os Vaishnavas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami, juntamente com seu irmão mais velho, Sanatana Goswami, bem como Raghunatha Dasa e Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta e Srila Jiva Goswami. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Krishna, Chaitanya, e ao Senhor Nityananda, juntamente com Advaita Acharya, Gadadharya, Shrivasa e outros associados. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srimati Radharani e Shri Krishna, juntamente com suas associadas, Sri Lalita e Vishaka. He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Ó meu querido Krishna, você é o amigo dos aflitos e a fonte da criação. Você é o Senhor das Gopis e o amante de Radharani. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vishabhanu Sute Devi Pranamani Hare Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja compleição corpórea é como ouro fundido e que é a rainha de Vrindavana. Você é a filha do rei Vrishabhanu e você é muito querida pelo Senhor Krishna. Manchakalpatarubhyascha krimpa sindubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ofereço minhas respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas do Senhor, que estão cheios de compaixão pelas almas caídas e que são exatamente como árvores dos desejos que podem satisfazer os desejos de todo mundo. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Ofereço minhas reverências a Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasa e todos os outros na linha devocional. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
O Bhagavad Gita também é conhecido como Gita Upanishad. Ele é a essência do conhecimento védico e um dos mais importantes Upanishads na literatura védica. Claro é que existem muitos comentários sobre o Bhagavad Gita e pode ser que se questione a necessidade de mais outro. Esta presente edição pode ser explicada da seguinte maneira. Recentemente, uma senhora americana pediu-me que lhe recomendasse uma tradução do Bhagavad Gita. É claro que na América existem muitas edições do Bhagavad Gita, mas, pelo que tenho visto, não só na América, mas também na Índia, nenhuma delas pode ser considerada estritamente autorizada, porque em quase todas elas o comentador expressou suas próprias opiniões, sem tocar no espírito do Bhagavad Gita como ele é. O espírito do Bhagavad Gita é mencionado no próprio Bhagavad Gita. Ele é exatamente assim. Se quisermos tomar um determinado remédio, teremos que seguir as instruções escritas no rótulo. Não podemos tomar o remédio de acordo com o nosso próprio capricho ou de acordo com as instruções de um amigo. Devemos tomá-lo de acordo com as instruções do rótulo ou com as instruções de um médico. Similarmente, o Bhagavad Gita deve ser tomado ou aceito como ele é, instruído pelo próprio orador. O orador do Bhagavad Gita é o Senhor Shri Krishna. Ele é mencionado em cada página do Bhagavad Gita como a suprema personalidade de Deus, Bhagavan. Naturalmente, a palavra Bhagavan às vezes se refere a qualquer pessoa poderosa ou a qualquer semideus poderoso. E certamente aqui Bhagavan designa o Senhor Shri Krishna como uma grande personalidade. Mas, ao mesmo tempo, devemos saber que o Senhor Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus, como confirmam todos os grandes acharyas, que são os mestres espirituais, como Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Shri Chaitanya Mahaprabhu e muitas outras autoridades do conhecimento védico na Índia. O próprio Senhor também se estabelece como a suprema personalidade de Deus no Bhagavad Gita, e ele é aceito como tal no Brahma Samhita e em todos os Puranas, especialmente no Srimad Bhagavatam, conhecido como Bhagavata Purana. Krishnastu Bhagavam Swayam. Por isso devemos tomar o Bhagavad Gita como ele é, instruído pela própria personalidade de Deus. No quarto capítulo do Gita, o Senhor diz: Shri Bhagavan Uvacha Imam Vivasvate Yogan Proktavam Aham Avyayam Vivasvan Manave Praha Manurikishvake Bravi Evam Parampara Praptam Imam Hajarshayo Vidu Sakala Neha Mahata Yogo Nashta Parantapa Saevayan Mayatedya Yoga Prokta Purutana Bhaktosime Sakacheti Rahasyam Yetaduttamam. Aqui o Senhor informa a Arjuna que este sistema de yoga do Bhagavad Gita foi primeiramente falado ao Deus do Sol, e o Deus do Sol o explicou a Manu, e Manu o explicou a Ikshvaku, e dessa forma, por sucessão discipular, um orador depois do outro, este sistema de yoga vem sendo transmitido. Porém, com o decorrer do tempo, ele se perdeu. Consequentemente, o Senhor tem de falá-lo novamente, desta vez para Arjuna no campo de batalha de Kurukshetra. Ele diz a Arjuna que está lhe relatando este segredo supremo porque Arjuna é seu devoto e seu amigo. Isto significa que o Bhagavad Gita é um tratado especialmente destinado ao devoto do Senhor. Há três classes de transcendentalistas, a saber, o Jnani, o Yogi e o Bhakta. Ou seja, o impersonalista, o meditador e o devoto. Aqui o Senhor diz claramente a Arjuna que está fazendo dele o primeiro receptor de um novo Parampara, que é a sucessão discipular, porque a velha sucessão se havia rompido.
Era desejo do Senhor, portanto, estabelecer um outro Parampara, na mesma linha de pensamento que veio do Deus do Sol aos outros, e era seu desejo que seus ensinamentos fossem distribuídos mais uma vez por Arjuna. Ele queria que Arjuna se tornasse a autoridade no entendimento do Bhagavad Gita. Assim vemos que o Bhagavad Gita foi instruído a Arjuna, especialmente porque Arjuna era um devoto do Senhor, discípulo direto de Krishna e seu amigo íntimo. Por isso, o Bhagavad Gita é melhor compreendido por uma pessoa que tenha qualidades similares às de Arjuna. Isto é o mesmo que dizer que a pessoa que tem que ser um devoto numa relação direta com o Senhor. Tão logo a pessoa converta-se num devoto do Senhor, ela tem também uma relação direta com o Senhor. Este é um assunto muito elaborado, mas em resumo pode-se estabelecer que um devoto está numa relação com a Suprema Personalidade de Deus dentro de um dos 5 diferentes modos. Primeiro, pode-se ser devoto em estado passivo. Segundo, pode-se ser devoto em estado ativo. Terceiro, pode-se ser devoto como amigo. Quarto, pode-se ser devoto como pai ou mãe. Quinto, pode-se ser devoto como amante conjugal. Arjuna estava relacionado com o Senhor como amigo. É claro, há um abismo de diferença entre esta amizade e a amizade encontrada no mundo material. Esta é uma amizade transcendental, que nem todo mundo pode ter. Naturalmente, todo mundo tem uma relação particular com o Senhor, e esta relação é evocada através da perfeição do serviço devocional. Mas, na condição atual de nossa vida, nós nos esquecemos do Senhor Supremo, mas também nos esquecemos de nossa relação eterna com o Senhor. Todo ser vivo, dentre muitos bilhões e trilhões de seres vivos, tem uma relação particular com o Senhor eternamente. Isto se chama Swarupa, e este estágio chama-se Swarupa Siddhi, a perfeição da posição constitucional de uma pessoa. Assim, Arjuna era um devoto e estava relacionado com o Senhor Supremo como amigo. Deve-se notar a maneira como Arjuna aceitou este Bhagavad Gita, a qual é apresentada no 10º capítulo. Arjuna uvacha param brahma param dhamma pavitram paramam bhavam purusham sasvatam divyam adidevam ajam vibhum ahustam rishaya sarve devarishir naradastata asito devalovyasa swayam chaiva bravishine sarvamettadritam manye yaman vadasi keshava nahite bhagavan vyaktim vidur devanadanava. Tradução. Arjuna disse: Você é o Brahman Supremo, o último, a morada suprema e o purificador supremo, a verdade absoluta e a eterna pessoa divina. Você é o Deus primordial, transcendental e original, e você é o não nascido, a beleza todo-penetrante. Todos os grandes sábios como Narada, Ashita, Devala e Vyasa proclamam isto de você. E agora, você mesmo está me declarando isto, ó Krishna. Aceito totalmente como verdade tudo o que você me disse. Nem os deuses nem os demônios, ó Senhor, conhecem sua personalidade. Bhagavad Gita, capítulo 10, versos 12 a 14. Depois de ouvir o Bhagavad Gita da Suprema Personalidade de Deus, Arjuna aceitou Krishna como Param Brahma, o Supremo Brahman. Todo ser vivo é Brahman, mas o ser vivo supremo ou a Suprema Personalidade de Deus é o Supremo Brahman. Parandama quer dizer que ele é o supremo repouso ou a suprema morada de tudo. Pavitram significa que ele é puro, não contaminado pela contaminação material.
Purusham quer dizer que ele é o desfrutador supremo. Divyam, transcendental. Adidevam, a suprema personalidade de Deus. Ajam, o não nascido. E Vibhum, o maior, o todo-penetrante. Então pode-se pensar que, porque Krishna era o amigo de Arjuna, Arjuna estava lhe dizendo tudo isto por lisonjeio. Porém, Arjuna, apenas para dissipar este tipo de dúvida das mentes dos leitores do Bhagavad Gita, substancia estas exaltações no próximo verso, onde diz que Krishna é aceito como a suprema personalidade de Deus, não só por ele, mas por autoridades como o sábio Narada, Asita, Devala, Vyasadeva e assim por diante. Estas são grandes personalidades que distribuem o conhecimento védico tal como é aceito por todos os acharyas. Por isso Arjuna diz a Krishna que aceita qualquer coisa que Krishna diga como sendo completamente perfeita. Sarvametaritam manye, aceito tudo o que você diz como verdade. Arjuna também diz que a personalidade do Senhor é muito difícil de compreender e que nem mesmo os grandes semideuses podem conhecê-lo. Isso significa que o Senhor não pode nem mesmo ser conhecido por personalidades maiores que os seres humanos. Então, como pode um ser humano compreender Sri Krishna sem se converter em seu devoto? Portanto, deve-se receber o Bhagavad Gita com o espírito de devoção. A pessoa não deve pensar que é igual a Krishna, nem deve pensar que Krishna é uma personalidade ordinária, ou mesmo uma grande personalidade. O Senhor Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus, pelo menos teoricamente, de acordo com as afirmações do Bhagavad Gita, ou as afirmações de Arjuna, que está tentando compreender o Bhagavad Gita. Devemos, portanto, pelo menos teoricamente, aceitar Shri Krishna como a suprema personalidade de Deus, e com este espírito submisso, podemos compreender o Bhagavad Gita. Sem que leiamos o Bhagavad Gita com espírito submisso, é muito difícil compreender o Bhagavad Gita, porque ele é um grande mistério. O que é então o Bhagavad Gita? O propósito do Bhagavad Gita é salvar a humanidade da necessidade da existência material. Todo homem está em dificuldade de muitas maneiras, como Arjuna estava também em dificuldade, porque tinha de lutar na batalha de Kurukshetra. Arjuna rendeu-se a Shri Krishna e, como consequência, este Bhagavad Gita foi falado. Não só Arjuna, mas cada um de nós está cheio de ansiedades por causa desta existência material. A nossa própria existência está numa atmosfera de não existência. Realmente não estamos destinados a ser ameaçados pela não existência. Nossa existência é eterna, mas de um modo ou de outro fomos postos em Asat. Asat refere-se àquilo que não existe. Dentre tantos seres vivos que estão sofrendo, existem uns poucos que realmente indagam sobre esta posição, sobre o que eles são, por que eles estão localizados nesta posição inconveniente e assim por diante. A menos que a pessoa desperte para esta posição de questionar seu sofrimento, a menos que ela compreenda que não quer sofrer, mas sim dar uma solução para todos os sofrimentos, então a pessoa não deve ser considerada um ser humano perfeito. O humano começa quando este tipo de indagação desperta na mente. No Brahma Sutra, esta indagação é chamada Brahma Gnasa. Toda atividade do ser humano deve ser considerada um fracasso se ele não indaga sobre a natureza do Absoluto. Por isso, aqueles que começam a perguntar por que sofrem ou de onde vieram, ou aonde irão depois da morte, são estudantes adequados para entender o Bhagavad Gita. O estudante sincero deve também ter um firme respeito pela suprema personalidade de Deus. Arjuna era um estudante assim. O Senhor Krishna descende especificamente para restabelecer o verdadeiro propósito da vida,
quando o homem se esquece deste propósito. Mesmo assim, dentre muitas e muitas seres humanos que despertam, pode haver um que realmente penetre no espírito da compreensão de sua posição. E para ele se fala este Bhagavad Gita. Realmente todos nós somos perseguidos pelo tigre da necessidade, mas o Senhor é muito misericordioso para com as entidades vivas, especialmente com os seres humanos. Para este fim ele falou o Bhagavad Gita, fazendo de seu amigo Arjuna seu estudante. Sendo um associado do Senhor Krishna, Arjuna estava além de toda ignorância. Mas Arjuna foi posto em ignorância no campo de batalha de Kurukshetra, apenas para inquirir do Senhor Krishna sobre os problemas da vida, de forma que o Senhor pudesse explicá-los para o benefício das gerações futuras de seres humanos e traçar assim o plano da vida. Então o homem poderia agir de acordo e aperfeiçoar a missão da vida humana. O tema do Bhagavad Gita vincula a compreensão de 5 verdades básicas. Em primeiro lugar, a ciência de Deus é explicada, e depois a posição constitucional das entidades vivas, divas. Há o Ishvara, que significa controlador, e há os divas, as entidades vivas que são controladas. Se uma entidade viva diz que não é controlada, mas que é livre, então ela é insana. O ser vivo é controlado em todos os aspectos, pelo menos em sua vida condicionada. Assim, no Bhagavad Gita, o tema trata do Ishvara, o controlador supremo, e dos divas, as entidades vivas controladas. Prakriti, natureza material, e tempo, a duração da existência de todo o universo ou a manifestação da natureza material, e karma, que são atividades, são também discutidos. A manifestação cósmica é cheia de diferentes atividades. Todas as entidades vivas se ocupam em diferentes atividades. Do Bhagavad Gita temos que aprender que é Deus, que são as entidades vivas, que é Prakriti, que é a manifestação cósmica, e como ela é controlada pelo tempo, e quais são as atividades das entidades vivas. Dentre estes 5 temas básicos do Bhagavad Gita, está estabelecido que o Deus Supremo, o Krishna, ou Brahman, ou Controlador Supremo, ou Paramatma, você pode usar qualquer nome que gostar, é o maior de todos. Os seres vivos em qualidade são como o Controlador Supremo. Por exemplo, o Senhor tem controle sobre todos os assuntos universais, sobre a natureza material, etc., como será explicado nos capítulos posteriores do Bhagavad Gita. A natureza material não é independente, ela age sob as direções do Senhor Supremo. Como o Senhor Krishna diz, a Prakriti trabalha sob minha direção. Quando nós vemos coisas maravilhosas acontecendo na natureza cósmica, devemos saber que por trás desta manifestação cósmica existe um controlador. Nada poderia se manifestar sem ser controlado. É infantilidade não levar o controlador em consideração. Uma criança, por exemplo, pode achar que um automóvel é realmente maravilhoso por ser capaz de andar sem um cavalo ou outro animal puxando-o. Mas o homem são conhece a natureza do motor do automóvel. Ele sempre sabe que atrás da maquinaria há um homem, um motorista. Similarmente, o Senhor Supremo é um condutor sob cuja direção tudo trabalha. Bem, os divas, ou as entidades vivas, são aceitos pelo Senhor como suas partes e parcelas, como observaremos em capítulos posteriores. Uma partícula de ouro também é ouro. Uma gota d'água do oceano também é salgada, e similarmente nós, as entidades vivas, sendo partes e parcelas do Controlador Supremo, Ishvara ou Bhagavan, o Senhor Shri Krishna, temos todas as qualidades do Senhor Supremo, em quantidade diminuta,
porque somos diminutos Ísvaras subordinados. Tentamos controlar a natureza, como presentemente estamos tentando controlar o espaço ou os planetas, e esta tendência a controlar existe porque ela está em Krishna. Mas, embora tenhamos uma tendência a dominar a natureza material, devemos saber que não somos o controlador supremo. Isto é explicado no Bhagavad Gita. O que é a natureza material? Ela também é descrita no Gita como Prakriti inferior, natureza inferior. A entidade viva é descrita como Prakriti superior. A Prakriti está sempre sob controle, seja inferior ou superior. A Prakriti é feminina e ela é controlada pelo Senhor, assim como o marido controla as atividades da esposa. A Prakriti é sempre subordinada, predominada pelo Senhor, que é o predominador. As entidades vivas e a natureza material são ambas predominadas, controladas pelo Senhor Supremo. De acordo com o Gita, as entidades vivas, embora partes e parcelas do Senhor Supremo, devem ser consideradas Prakriti. Isto se menciona claramente no capítulo 7º, 5º verso do Bhagavad Gita, Aparayamitastvayam. Esta Prakriti é minha natureza inferior. Prakritim vidi me param divabhutan mahabaho yayedam daryate jagat. E acima desta há uma outra Prakriti, Divabhutam, a entidade viva. A Prakriti em si constitui-se de 3 qualidades: o modo da bondade, o modo da paixão e o modo da ignorância. Acima destes modos existe o tempo eterno. E por uma combinação destes modos da natureza e sob o controle e jurisdição do tempo eterno, estão as atividades que são chamadas karma. Estas atividades estão sendo executadas desde tempos imemoriais e estamos sofrendo ou gozando os frutos de nossas atividades. Por exemplo, suponha que eu sou um homem de negócios e tenho trabalhado duramente com a inteligência e tenho acumulado um grande saldo bancário. Então sou um desfrutador. Mas digamos que perdi todo o meu dinheiro em negócios. Então sou um sofredor. Similarmente, em todos os campos da vida nós gozamos ou sofremos os resultados de nosso trabalho. Isto se chama karma. Ísvara, o Senhor Supremo, Diva, a entidade viva, Prakriti, a natureza, tempo eterno e karma, atividades, são todos explicados no Bhagavad Gita. Dentre estes 5, o Senhor, as entidades vivas, a natureza material e o tempo são eternos. A manifestação de Prakriti pode ser temporária, mas não é falsa. Alguns filósofos dizem que a manifestação da natureza material é falsa, mas, de acordo com a filosofia dos Vaishnavas, não é assim. A manifestação do mundo não é aceita como falsa, é aceita como real, mas temporária. Ela é comparada a uma nuvem que se move pelo céu, ou a chegada da estação da chuva, que nutre os grãos. Tão logo a estação termina, e logo que a nuvem vai embora, toda a colheita que foi nutrida pela chuva se seca. Similarmente, esta manifestação material ocorre num certo intervalo, permanece por um tempo e então desaparece. Tal é o funcionamento da Prakriti. Mas este ciclo funciona eternamente, portanto, a Prakriti é eterna, não é falsa. O Senhor se refere a ela como minha Prakriti. Esta natureza material é a energia separada do Senhor Supremo, e similarmente as entidades vivas também são a energia do Senhor Supremo, mas não são separadas. Elas estão eternamente relacionadas com Ele. Então o Senhor, a entidade viva, a natureza material e o tempo estão todos interrelacionados e são todos eternos.
Entretanto, o outro item, karma, não é eterno. Os efeitos do karma podem ser de fato muito antigos. Estamos sofrendo ou gozando os resultados de nossas atividades desde tempos imemoriais. Mas podemos mudar os resultados de nosso karma ou nossas atividades. E esta mudança depende da perfeição de nosso conhecimento. Estamos ocupados em diversas atividades. Sem dúvida, não sabemos que tipo de atividades devemos adotar para obter alívio das ações e reações de todas estas atividades. Mas isto também se explica no Bhagavad Gita. A posição do Ishvara é a de consciência suprema. Os divas ou as entidades vivas, sendo partes e parcelas do Senhor Supremo, são também conscientes. Tanto a entidade viva quanto a natureza material são explicadas como Prakriti, a energia do Senhor Supremo, mas uma das duas, o diva, é consciente. A outra, Prakriti, não é consciente. Esta é a diferença. Por isso, o Diva Prakriti é chamado de superior, porque o Diva tem consciência que é similar à do Senhor. Entretanto, a do Senhor é consciência suprema, e não se deve afirmar que o Diva, a entidade viva, também é supremamente consciente. O ser vivo não pode ser supremamente consciente em nenhum estágio de sua perfeição, e a teoria de que ele pode chegar a tanto é uma teoria enganadora. Ele pode ser consciente, mas ele não é perfeito ou supremamente consciente. A distinção entre o Diva e o Ishvara será explicada no 13º capítulo do Bhagavad Gita. O Senhor é o Kshetragya, consciente, assim como o ser vivo. Porém, o ser vivo é consciente de seu corpo particular, enquanto que o Senhor é consciente de todos os corpos. Por viver no coração de todo ser vivo, ele é consciente dos movimentos psíquicos dos divas particulares. Não devemos nos esquecer disto. Também se explica que o Paramatma, a suprema personalidade de Deus, vive no coração de todo mundo como Ishvara, como controlador, e que ele dá as direções para a entidade viva agir de acordo com o desejo dela. A entidade viva se esquece do que tem de fazer. Em primeiro lugar, ela se decide a agir de uma certa maneira, e depois se envolve nas ações e reações de seu próprio karma. Depois de abandonar um tipo de corpo, ela entra em outro tipo de corpo, assim como usamos e jogamos fora as roupas velhas. Já que a alma migra desse modo, ela sofre as ações e reações de suas atividades passadas. Estas atividades podem ser mudadas quando o ser vivo está no modo da bondade em sanidade e entende que classe de atividades deve adotar. Se ele faz assim, então todas as ações e reações de suas atividades passadas podem ser mudadas. Consequentemente, o karma não é eterno. Por isso que, dos 5 itens, Ishvara, Diva, Prakriti, Tempo e Karma, 4 são eternos, ao passo que karma não é eterno. O Ishvara consciente supremo é similar à entidade viva. Desse modo, tanto a consciência do Senhor como a consciência da entidade viva são transcendentais. Não é que a consciência seja gerada por associação com a matéria. Esta é uma ideia errada. A teoria de que a consciência se desenvolve sob certas circunstâncias de combinação material não é aceita no Bhagavad Gita. A consciência pode refletir-se pervertidamente através da cobertura das circunstâncias materiais. Assim como a luz refletida através de um vidro colorido pode parecer de uma certa cor. Mas a consciência do Senhor não é afetada materialmente. O Senhor Krishna diz: Maya Jakshena Prakriti. Quando ele descende ao universo material,
Sua consciência não é afetada materialmente. Se ele fosse afetado dessa forma, ele seria incapaz de falar sobre questões transcendentais, como faz no Bhagavad Gita. Uma pessoa que não esteja livre da consciência materialmente contaminada não pode falar nada sobre o mundo transcendental. Assim, o Senhor não está materialmente contaminado. Entretanto, nossa consciência, no presente momento, está contaminada materialmente. O Bhagavad Gita ensina que temos que purificar esta consciência materialmente contaminada. Em consciência pura, nossas ações serão encaixadas com a vontade do Ishvara, e isto nos fará felizes. Isto não quer dizer que tenhamos de parar com todas as atividades. Pelo contrário, nossas atividades devem ser purificadas, e a atividades purificadas chama-se Bhakti. As atividades em Bhakti parecem com atividades ordinárias, mas não são contaminadas. Uma pessoa ignorante pode crer que um devoto age ou trabalha como um homem ordinário, mas esta pessoa com um pobre fundo de conhecimento não sabe que as atividades do devoto ou do Senhor não são contaminadas por consciência impura ou matéria. Elas são transcendentais aos três modos da natureza. Entretanto, devemos saber que neste ponto nossa consciência está contaminada. Quando estamos materialmente contaminados, somos chamados condicionados. A consciência falsa se exibe sob a impressão de que eu sou um produto da natureza material. Isto se chama falso ego. A pessoa que está absorta no pensamento de concepções corpóreas não pode compreender sua situação. O Bhagavad Gita foi falado para liberar a pessoa da concepção corpórea da vida, e Arjuna se colocou nesta posição para receber esta informação do Senhor. É preciso se libertar da concepção corpórea da vida. Esta é a atividade preliminar para o transcendentalista. Aquele que deseja liberar-se, que deseja a emancipação, precisa em primeiro lugar aprender que não é este corpo material. Mukti, ou liberação, significa o libertar-se da consciência material. No Srimad Bhagavatam também se dá a definição de liberação. Mukti significa liberação da consciência contaminada deste mundo material, e situação em consciência pura. A intenção de todas estas instruções do Bhagavad Gita é despertar esta consciência pura, e por isso encontramos no último estágio das instruções do Gita que Krishna pergunta a Arjuna se ele se encontra num estado de consciência purificada. Consciência purificada significa agir de acordo com as instruções do Senhor. Esta é a totalidade e a substância da consciência purificada. A consciência já existe porque nós somos parte e parcela do Senhor, mas para nós há a afinidade de sermos afetados pelos modos inferiores. Mas o Senhor, sendo o Supremo, nunca é afetado. Esta é a diferença entre o Senhor Supremo e as almas condicionadas. Que é esta consciência? Esta consciência é Eu Sou. Então, o que sou eu? Em consciência contaminada, Eu Sou significa Eu sou o Senhor de tudo que contemplo. Eu sou o desfrutador. O mundo gira porque todo ser vivo pensa que é o Senhor e Criador do mundo material. A consciência material tem duas divisões psíquicas. Uma é que eu sou o Criador, e outra é que eu sou o desfrutador. Mas, na realidade, o Senhor Supremo é tanto o Criador como o desfrutador, e a entidade viva, sendo parte e parcela do Senhor Supremo, não é nem o Criador, nem um desfrutador, mas um cooperador. Ele é o criado e o desfrutado. Por exemplo,
Uma parte de uma máquina coopera com toda a máquina. Uma parte do corpo coopera com todo o corpo. As mãos, os pés, os olhos, as pernas e assim por diante são todos partes do corpo, mas eles não são realmente os desfrutadores. O estômago é o desfrutador. As pernas se movem, as mãos fornecem alimento, os dentes mastigam e todas as partes do corpo ocupam-se em satisfazer o estômago, porque o estômago é o fator principal que nutre a organização do corpo. Por isso tudo é dado ao estômago. Nutre-se a árvore regando-se sua raiz, e nutre-se o corpo alimentando-se o estômago, pois se o corpo tem de ser mantido num estado saudável, então as partes do corpo têm que cooperar na alimentação do estômago. Similarmente, o Senhor Supremo é o desfrutador e o Criador, e nós, como seres vivos subordinados, somos feitos para cooperar, para satisfazê-lo. Esta cooperação vai nos ajudar realmente, assim como o alimento obtido pelo estômago ajudará todas as outras partes do corpo. Se os dedos da mão pensam que poderiam tomar alimento para eles próprios, em vez de dá-lo ao estômago, então eles se frustrarão. A figura central da criação e do gozo é o Senhor Supremo, e as entidades vivas são cooperadores. Cooperando, elas gozam. Esta relação é também como a do patrão e a do empregado. Se o patrão está satisfeito plenamente, então o empregado também está. Similarmente, deve-se satisfazer ao Senhor Supremo. Embora a tendência a converter-se em Criador e a tendência a gozar o mundo material existam também nas entidades vivas, porque estas tendências existem no Senhor Supremo, que criou o mundo cósmico manifestado. Por isso encontraremos neste Bhagavad Gita que o todo completo compreende o controlador supremo, as entidades vivas controladas, a manifestação cósmica, o tempo eterno e o karma ou atividades, e todos estes são explicados neste texto. Considerados conjuntamente, todos estes formam o todo completo, e o todo completo chama-se Suprema Verdade Absoluta. O completo todo e a verdade absoluta completa são a Suprema Personalidade de Deus Shri Krishna. Todas as manifestações se devem às suas diferentes energias. Ele é o todo completo. Também se explica no Gita que o Brahman impessoal está também subordinado ao completo. No Brahma Sutra está mais explicitamente explicado que o Brahman é como os raios do brilho do sol. O Brahman impessoal são os raios brilhantes da Suprema Personalidade de Deus. O Brahman impessoal é a realização incompleta do todo absoluto, e assim também é a concepção de Paramatma, no 12º capítulo. Ali se verá que a Suprema Personalidade de Deus, Purushottama, está acima tanto do Brahman impessoal como da realização parcial de Paramatma. A Suprema Personalidade de Deus é chamado de Satchidananda Vigraha. O Brahma Samhita começa deste modo: Ishvara Paramakrishna Satchidananda Vigraha Nadir Govinda Sarva Karana Karanam. Krishna é a causa de todas as causas. Ele é a causa primordial, e ele é a forma mesma da existência, conhecimento e bem-aventurança eternos. A realização do Brahman impessoal é a realização de seu aspecto Sat, existência. A realização de Paramatma é a realização do aspecto Chit, conhecimento eterno. Mas a realização da personalidade de Deus Krishna é a realização de todos os aspectos transcendentais, Sat, Chit e Ananda, existência, conhecimento, bem-aventurança, em Vigraha, forma completa.
As pessoas com menos inteligência consideram a verdade suprema impessoal, mas ele é uma pessoa transcendental. E isto está confirmado em todas as literaturas védicas. Nityo Nityanam Chetanam Chetananam. Assim como todos nós somos seres vivos individuais e temos nossa individualidade, a suprema verdade absoluta também é, em última análise, uma pessoa. E a realização da personalidade de Deus é a realização de todos os aspectos transcendentais. O todo completo não é sem forma. Se ele é sem forma, ou se ele é inferior a qualquer outra coisa, então ele não pode ser o todo completo. O todo completo tem que ter tudo dentro de nossa experiência e além dela, pois de outra maneira não pode ser completo. O todo completo, a personalidade de Deus, tem imensas potências. Varenyam Bargo Devasya Mahi